Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar aqui novamente. A gente fica sempre muito feliz, muito agradecido a Deus por cada um que chega todos os dias aqui nesse canal para estudarmos juntos a Bíblia. É sempre muito importante a sua companhia, é sempre muito importante ter você aí do outro lado, onde nós estamos estudando a Bíblia juntos, versículo por versículo, num estudo expositivo. Eu costumo dizer que o estudo expositivo ele é o melhor método de você estudar a Bíblia, porque você pega o contexto histórico, você pega o texto bíblico e você vai olhando versículo por versículo, tirando lições para as nossas vidas, fazendo aplicações, enfim. Mas ele, para quem ensina o estudo expositivo, ele coloca um encargo. Por quê? Porque você precisa ir em todos os textos. Você não tem como selecionar um texto. Eu não quero falar sobre esse assunto, eu vou pular para tal texto. Não tem jeito, nós temos que passar em todos eles. E às vezes alguns estudos, alguns assuntos espinhosos, não é? Difíceis de serem tratados, mas precisamos abordar se está na palavra de Deus. E tem sido muito rico para a minha vida nesses estudos, e eu sempre digo que compartilho com você o meu estudo pessoal, não é? Que eu estou estudando a carta aos Coríntios e tenho o prazer de colocar você aqui do meu lado, na minha sala de estudo, no meu escritório, para que você acompanhe comigo esses estudos. E eu quero agora pedir para você o que eu peço sempre: se inscreva no canal se não é inscrito, clique nesse sininho que está logo abaixo aqui e interaja conosco, deixe seu comentário. Eu peço todo dia os comentários e muitas pessoas não comentam. Às vezes eu entendo, devido à rotina do trabalho, né, na correria, não dá tempo de você fazer um comentário, mas pelo menos uma mãozinha, para eu saber que você passou aqui, isso me alegra demais. E deixe o seu gostei, ou se não gostou, se eu não gostei também. E compartilhe com outras pessoas. Agora eu te convido a junto comigo estudar a palavra de Deus. Vamos lá? Hoje nós vamos seguindo o nosso estudo aqui. Paulo vai falando aqui sobre um assunto que vira e mexe é tema de discussões. No primeiro versículo, 1 Coríntios 7:1, Paulo diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Por que eu vou voltar no verso 1? Eu não sei se você acompanhou o nosso último estudo. Eu disse que na igreja de Corinto existiam dois grupos de pessoas. Existia um grupo de pessoas que defendia o celibato, ou seja, que a pessoa não casasse e não tivesse intimidade sexual. E existia o outro que dizia que não, que a pessoa que não casava era inferior ao que vivia a sua vida de casamento. Paulo escreve aqui no verso 1 o que nós lemos. Essa expressão tocar em mulher é um eufemismo para casar-se. Então o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que relacionar-se intimamente com... Já peguei e perdi o sentido, estava tão bom. Paulo, no verso 1, Paulo usa a expressão tocar em mulher, que é um eufemismo para casar-se. Paulo está falando sobre o relacionar intimamente, fisicamente, sexualmente, regularmente com a mulher. Paulo proíbe o celibato compulsório. O que é esse celibato compulsório? O celibato compulsório é onde a pessoa é obrigada a não se casar. Se você quer se tornar um líder religioso, você não pode casar. Se você quer servir a Deus de uma vida mais consagrada, é proibido que casem. É isso que Paulo está proibido. Nem todos, e Paulo vai falar isso do verso 7 ao versículo 9, e estudaremos isso. Paulo diz, olha, que o celibato não pode ser uma obrigatoriedade. Não há base bíblica para um celibato obrigatório. Eu vou ler. Paulo diz assim: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo e outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo-lhes, seria bom que permanecesse no estado em que também eu vivo.
Caso, porém, não dominem, que se case, porque é melhor casado do que viver abrasado. Paulo diz, olha, não é obrigatório o celibato, não é obrigatório viver assim. E isso tem causado muito problema, muito escândalo, quando se impõe sobre a outra pessoa que ela não deva se casar se ela quiser servir a Deus, quando na verdade não há essa proibição. O celibato, ele só tem sentido, só tem valor quando é resultado de um dom espiritual. Ele não é imposto, não é obrigatório. Então Paulo está dizendo que isso é livre, é um ensino de Cristo, lá em Mateus 19, versículos de 10 a 12. E é um preceito estabelecido pelo próprio Deus, lá em Gênesis 2 e 18. Então isso precisa ser entendido e vivido de forma clara diante de Deus. Cada um o Senhor chamou, então você não pode, chamou com um dom, eu não posso obrigar. Isso não é critério para viver e servir a Deus. A pessoa ser casada ou não, a pessoa ter intimidade ou não, a intimidade sexual. O que importa é como a pessoa está servindo a Deus. Paulo fala, se você quer ficar solteiro como eu, que fique, o apóstolo Paulo fala. Mas, se você acha que não consegue, case. É melhor assim do que viver abrasado, do que viver em pecado. Que o Senhor Deus possa nos dar o direcionamento a entender. Os extremos são lugares muito perigosos e Paulo está explicando isso aqui para a igreja em Corinto. Eles queriam, e um grupo lá dentro queria que Paulo apoiasse, falasse, não é verdade, o líder não pode casar, ele tem que ficar solteiro, ele não pode ter uma esposa. Mas Paulo está dizendo, não é assim, não é obrigatório. Deus estabeleceu o casamento, Deus estabeleceu a família, e nem aquele líder que não casa é superior, e nem aquele que ficou solteiro é inferior, não tem essa. Nós precisamos entender que Deus chamou cada um dentro do seu dom. Se a pessoa não casar, ótimo, sirva ao Senhor em pureza e em santidade. Se a pessoa casar, amém, seja fiel dentro do seu casamento. Esse é o princípio que o Senhor estabeleceu. E que Deus possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para saber como Ele estabeleceu, como viver. O que Deus espera é uma vida de santidade, de obediência e para a glória dEle. Que Deus te abençoe. Pensa nisso e eu espero você no próximo encontro, que a gente segue falando um pouquinho mais sobre o casamento e a forma com que Paulo aborda isso aqui, falando da igreja em Corinto.